Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo da apostila autorregulada, tá? Nas últimas aulas a gente trabalhou com a resolução dos exercícios e na aula de hoje a gente vai voltar a trabalhar um pouco com a teoria, tá? A aula 3, que é outro assunto que a gente vai entrar, que está na página 19 aí da apostila, ela trata do tema separação de misturas. Eu já montei, antes de começar a trabalhar especificamente com a apostila autorregulada, um vídeo que fala sobre separação de mistura, tá? É um vídeo que tem o nome separação de mistura, lógico. Então, essa aula que a gente vai ter aqui, né, não vai ser bem uma aula porque, como eu já falei para vocês, a gente já tem um material, um vídeo bem esmiuçado sobre esse tema na plataforma, que é a aula de separação de misturas. E não por coincidência, as separações de misturas que a apostila trabalha foram exatamente as que eu trabalhei nessa aula. Então o que eu vou fazer com vocês? Vou dar uma passada, tá? Assim, bem superficial mesmo nos assuntos que a apostila apresenta, né? Vou até botar recortes da apostila mesmo. E aí o que eu peço para vocês? Façam a leitura da aula 3. Assistam o vídeo separação de misturas, que vai ter uma abordagem diferente, para depois você fazer as atividades da aula 3, né, que são as atividades 3. Mas vamos lá, de qualquer maneira, a gente dá uma relembrada aí nos temas, tá? Primeira técnica de separação de mistura que ele apresenta é a filtração. Então, se a gente pegar aí o texto e pegar o que tem de mais importante, ele fala que é um método de separação de misturas, que é utilizado para realizar a separação de líquido em uma mistura entre sólidos e líquido ou sólidos e gasoso, né? O exemplo clássico, ó, aqui, ó, quando você faz o seu café, né? A água passa, solubiliza um pouco ali desse sólido e grande parte desse sólido fica retido aqui no filtro, né? Processo de filtração. Que naquele primeiro vídeo lá, separação de misturas, a gente explora bem, né, a questão da filtração, né, eu até coloco uns vídeos, né, que mostram a dinâmica aí desses processos. Tudo bem que o filtração é bem trivial, né? Vocês com certeza já viram alguma situação de filtração. A outra exemplo de separação de mistura é a decantação. Tá, ó, o que ele fala de decantação? Esse método de separação de misturas é utilizado para realizar a separação de um componente sólido e outro líquido, ou dois líquidos immiscíveis. Né? O que é immiscível? Líquidos que não se misturam, né? Água e óleo, ó, por exemplo, é um exemplo clássico. Aí ele apresenta essas fotos, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira foto. Ele coloca aí, ó, queima B, água e areia. O que acontece? Quando você tem água e areia, se você de repente, né, provocar uma agitação nesse sistema, a princípio a areia vai ficar ali espalhada na água, né? Mas se você pega esse recipiente que você de alguma maneira agitou, né, com um bastão, ou de repente como está aí na figura, com uma tampa e agitando, essa areia se dispersa na água. Se você pega esse recipiente e deixa em repouso, essa areia, por não estar dissolvida na água, né, e por uma questão de densidade, ela se deposita ali no fundo do recipiente. Então a gente vai ter ali uma fase no fundo formada pela areia e uma outra fase aí que até na foto aí, essa foto eu tirei da apostila, tá? E coloca ali, ó, água com impurezas. Porque de alguma maneira alguma impureza da areia conseguiu, né, se solubilizar na água. E aí ele coloca aí um outro exemplo, ó, esse aqui, ó, água, argila e areia, que aí é a mesma situação. Se você provocar uma agitação nesse sistema, a princípio, né, a areia, a argila vão se dispersar na água. Mas quando você deixa esse recipiente em repouso, né, com o passar do tempo, no fundo você vai ter o depósito desse sólido ali, né?
dessa parte assim mais densa, né? A argila, a areia vão para o fundo. Inclusive na aula de separação de misturas eu trabalhei com vocês o exemplo do funil de decantação, que na apostila ele nem trata, né? Mas que é um sistema bem assim, ele se aplica, né, quando você tem dois líquidos immiscíveis, né? Porque você não consegue verter um outro recipiente. Por isso que é importante você assistir esse material que já tem na plataforma, né? Mesmo que você já tenha assistido, dá uma reforçada que tá bem interessante, porque eu coloquei outros vídeos, né? E é difícil falar desses processos de separação de mistura sem uma animação, né, que dê a noção para vocês do que realmente acontece. A outra técnica que ele fala é a destilação, né? Que a destilação aí a gente vai utilizar os pontos de fusão e pontos de ebulição dos líquidos, né? Então eu tenho aqui, ó, esse esquema. Eu tenho aqui o recipiente com a mistura. Aqui, ó, eu tenho uma fonte de calor, quer dizer, está fornecendo calor. Aqui é líquido. Você sabe que vai para o estado gasoso, né? Aí vai para o estado gasoso, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Vai para o estado gasoso, vai para o estado gasoso, vai passar por aqui e vai condensar. Vai voltar a ser líquido e vai parar aqui nesse recipiente. Então aqui eu tenho dois líquidos com ponto de ebulição diferentes, tá? Ou eu tenho de repente um sólido e um líquido, né? E aí eu vou aquecendo. A substância que tem o menor ponto de ebulição passa primeiro para o estado gasoso. E quando você faz essa técnica em laboratório, é muito importante a observação aqui do termômetro e a regulação aqui dessa fonte de calor. Por quê? Se você provocar um aquecimento muito brusco, os dois líquidos vão passar para o estado gasoso, né? Vão percorrer aqui esse caminho, vão condensar e vão ser retidos aqui novamente no estado líquido nesse recipiente. Então, quer dizer, quando você vai aplicar essa técnica, você vai aquecendo bem devagar, né? Quando você percebe que há formação de gás, você mantém aquela temperatura para que o líquido que tem o menor ponto de ebulição passe para o estado gasoso e o líquido que tem o maior ponto de ebulição ele permaneça ali no estado líquido. Você não vai aquecer isso de maneira assim brusca. E mais uma vez eu digo, naquele primeiro vídeo que eu montei sobre separação de misturas, eu peguei vídeos do YouTube onde eu mostro, né, na prática como é que isso funciona. Está bem interessante. E a outra destilação que a gente tem é a destilação fracionada. O que acontece? A destilação fracionada ela vai ter isso aqui, ó, coluna de fracionamento. Ela é um processo que ela vai ter assim uma maior eficácia. Por quê? É a mesma situação. Ó. Você tem aqui um líquido e aqui você provoca um aquecimento, né? Aqui ele bota uma manta elétrica, tá? Mas é alguma coisa que fornece calor. Aí você tem aqui o líquido. Esse líquido vai aquecer. Se ele vai aquecer, ele vai passar para o estado gasoso, certo? E aqui nessa coluna existem várias barreiras físicas, né? Obstáculos mesmo. O que acontece? O líquido vai, encontra um obstáculo desse. O estado gasoso, né? O líquido passa para o estado gasoso e encontra uma barreira dessa. Ao encontrar essa barreira, ele retorna para o estado líquido. Mas como o ambiente ali está com bastante calor, né? Ele de maneira quase que imediata retorna para o estado gasoso. Aí ele encontra uma outra barreira. Novamente ele passa para o estado líquido, mas por causa da temperatura ambiente, ele volta para o estado gasoso. Quer dizer, durante essa coluna aqui ele vai sofrendo vários processos de destilação, né? Ele vai gasoso, líquido, gasoso, líquido, gasoso. Isso vai purificando ainda mais o produto, né, obtido aí nesse processo. O princípio é o mesmo, né? Você vai aquecendo, vai para o estado gasoso, em determinado momento ele condensa, quer dizer, ele volta para o estado líquido, e aí você separa, né, um líquido que tem maior ponto de ebulição do que tem menor ponto de ebulição. Mas qual é a diferença da fracionada? Essa coluna permite assim um processo mais sensível, entendeu? Mais rebuscado. Coisa que também a gente viu lá nesse vídeo de separação de misturas, tá?
Então façam a leitura, são 2 ou 3 folhas. Assistam o vídeo separação de mistura que tem na plataforma e depois façam a atividade 3 da apostila. A atividade 3 começa na página 22. São questões objetivas, né? Aquele famoso marcar X. Mas eu quero que vocês justifiquem, tá? Como a gente tem trabalhado sempre, né? Sendo objetiva, a gente sempre tem que justificar para que a gente possa, né? Para que até mesmo eu possa ver qual é a dificuldade que vocês estão tendo, o que vocês estão aprendendo mais, né? O que de repente eu tenho que explorar melhor nas próximas aulas. Tá ok? Então essa é a aula de hoje, pessoal. Se dediquem às atividades, tá? Por enquanto, essa é a única maneira que a gente tem de manter o contato com vocês, tá? De desenvolver o nosso trabalho, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que é tudo muito novo para vocês, mas também é novo para a gente, enquanto professor, e a gente está se esforçando para fazer o melhor para vocês, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.